Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de Cristo. Alegria poder estar produzindo e apresentando esta live de natureza pastoral, missionária, evangelizadora para todos vocês. O que faço através do nosso Facebook e através do nosso YouTube. Reforço desde já o convite a cada um de vocês para fazer chegar a outros irmãos este nosso YouTube. Pedir encarecidamente aos amigos de vocês, como estou pedindo a vocês diretamente, para se inscreverem neste meio de comunicação, cujo objetivo é levar a todos a palavra de Deus, a palavra de solidariedade, natureza espiritual e, como diz, pastoral, missionária e evangelizadora. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine neste momento e que dele nos venha as santas inspirações para que possamos produzir uma live e seja verdadeiramente frutífera para todos e para todas. Que Maria Santíssima interceda a Deus por nós. E São Sebastião, cuja festa celebramos neste dia 20 de janeiro, também interceda por todos nós. Então ficamos nós na companhia deste Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Convido a você a tomar a sua Bíblia, abri-la, exatamente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista São Marcos, capítulo 2, versos de 23 a 38, que, por sinal, é o evangelho da liturgia de hoje. Vou, nesse momento, me dispensar do introito litúrgico e fazer a proclamação direta, seguida de uma pequena reflexão, para que, assim, possamos, então, buscarmos crescer espiritualmente diante de Deus. Naquele tempo, disse Jesus, naquele tempo aconteceu que, ao passar um sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiá, e comeu dos pães da porção, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavras para a nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que o Evangelho anunciado purifique os nossos pecados. Meus queridos amigos e amigas, estamos a celebrar neste dia 20 de janeiro de 2026 a festa de um dos grandes testemunhos do Evangelho de Deus, São Sebastião. São Sebastião é um dos primeiros mártires da era cristã, que então testemunhou com a palavra e com a própria vida aquilo que pregou. Muitas comunidades se confiam ao Senhor mediante a intercessão deste grande mártir São Sebastião. Era membro do exército romano
e na época em que agiu, existiu, moveu-se e foi, no meio aos demais, era proibido se falar, se quer falar no nome de Cristo, no convívio do exército romano. Ele não só falou de Cristo, mas preocupou-se em ensinar aos seus colegas de farda, vamos dizer assim, sobre Cristo, o Filho de Deus, o ressuscitado, aquele pelo qual vinha a salvação de todos. E assim, São Sebastião quebra um elo de audiência que se verificava naquele tempo, não ao Deus da vida, mas aos deuses pagãos. E com isso, ele acabou afrontando todo o exército e as autoridades que estavam à frente do exército do seu tempo, Valeriano, o rei, e tantas outras pessoas que não eram cristãos. Sebastião, pelo contrário, viu em Cristo que de fato ele era, é e será para sempre o próprio Deus, o rosto de Deus. E aí se cuidou, então, de anunciar esta grande nova aos soldados e ao povo e se confessou cristão. Se diz que São Sebastião morreu vitimado por flechas, mas não foi bem assim. É verdade que ele foi flechado, amarrado ao tronco de uma laranjeira, como diz a tradição, e jogado ao léu, e dado por morto. Mas ele não estava morto. Então voltou a recuperar suas forças e lá estava de novo São Sebastião incomodando os ouvidos de quem não queria ouvir falar sobre Cristo. E aí tomaram a iniciativa de matá-lo à paulada. No final das contas, São Sebastião não foi morto à flecha, mas a cacete. Essa é a verdade que se esconde muitas vezes o conhecimento de muita gente. Como a imagem dele aparece como o mártir flechado, porque de fato ele foi vítima das flechas, mas ele não veio a óbito ocasionada pela a inserção no seu corpo de flechas dos inimigos. Então, o que nós devemos destacar no dia de hoje sobre São Sebastião é a sua fé, a sua coragem, e o seu destemor de perder ou colocar em risco a sua própria vida, como de fato a colocou, e terminou exatamente sendo martirizado. Então, as comunidades por este Brasil afora, das igrejas de fé católicas, que são muitas, tem São Sebastião como padroeiro. A Diocese de Fortaleza, a qual estou a serviço, Igreja Católica Apostólica Brasileira, tem São Sebastião como padroeiro. Então, que São Sebastião interceda a Deus por todos nós. E, falando exatamente de São Sebastião, podemos fazer uma ponte com o Evangelho que acabamos de ler, o Evangelho do dia de hoje. Vejam lá, qual a lei que devemos seguir? A lei de Deus ou a lei dos homens? Então, São Sebastião desobedeceu a lei dos homens para seguir a lei de Deus. De que forma? Ao se opor ao reinado romano, o rei romano, o imperador romano, melhor dizendo, ao se opor às normas do seu exército e pregar o nome do Senhor, ele obedeceu às leis puramente humanas e se colocou a serviço da lei de Deus.
E a lei de Deus, expressa no Evangelho, fala claramente o Cristo, a dizer, quem se envergonha de mim, eu haverei de me envergonhar dele ou dela no último dia. Então, São Sebastião não se recusou a anunciar o Cristo, por isso não se envergonhou dele. E no dia do seu martírio, contou, sem dúvida, com o conforto espiritual do Senhor, que o encorajou a ser fiel a este Senhor até o último instante. O Evangelho de hoje fala do Cristo a caminho com os seus discípulos, que num determinado momento arranca espigas de uma roça que não era sua, e mais num dia de sábado. Aqui o destaque não está se colocando em cima do fato de que a propriedade onde estava lá o milho, as espigas de milho que foram então retiradas, não era dos discípulos nem de Cristo. Aqui o destaque não está sendo dado a respeito disso não. O destaque que está se dando é que eles fizeram isso no dia de sábado, que era considerado na antiga lei o dia do Senhor e não se podia trabalhar, não se podia se mover, não se podia fazer isso ou aquilo que não fosse louvar e agradecer ao Senhor, porque era dia santo de guarda e não se podia fazer nada. E Jesus então vem com o Evangelho de hoje, a palavra de hoje, dizer que as coisas não são bem assim. O sábado, Jesus também é o Senhor do sábado. E Ele pode designar o que pode ser feito ou não ser feito em qualquer dia. E o que Ele coloca aqui é que nós não devemos sobrepor a lei à vida. Olha, a lei e as normas são benéficas. Nós precisamos de normas, nós precisamos de lei, mas exatamente para tornar a vida melhor, não para criar obstáculo à vida. E os crentes daquela época entendiam que não, é a lei, pela lei, se a lei está dizendo isso, e a lei que remete ao Senhor, ela não pode ser descumprida. Aí Jesus vem dizer, não é assim. Os meus discípulos estavam com fome. Então, a lei da vida requer alimento, requer bom estágio, não requer, vamos dizer, a multiplicidade de preceitos religiosos que não são, de fato, tão religiosos assim falando. São meramente preceitos humanos codificados por uma visão esclerosada, daquele tempo. E nós, nos dias atuais, também temos escleroses espirituais. Achamos que uma coisa é assim e assim tem que ser. Talvez até buscamos justificativas para isso do texto sagrado, como se o texto sagrado fosse algo engessado que não pudesse ter um sentido útil para um determinado momento e, quem sabe, até sem deixar de ser palavra de Deus, um outro sentido para um momento diferenciado. Então, é preciso termos cuidado com o fundamentalismo bíblico, termos cuidado com a visão fundamentalista de Deus. Deus é dinâmico, Ele age de maneira inovada. As pessoas também são dinâmicas. Uma pessoa, ela tem algo de semelhante à outra, mas ela difere das outras na sua maneira de pensar, de agir, até de sentir. E por que também não dizer de pensar? Pelo menos a vida e o mundo. Então, temos que ter cuidado com isso. Que tipo de cristãos somos nós? Esclerosados? Isto é,
endurecidos a uma perspectiva do novo, em função de uma compreensão deturpada do Evangelho, da palavra, da lei, das normas da vida? Ou nós somos estes cristãos abertos à novidade do acontecer? Claro que com isso nós não estamos querendo dizer que devemos viver uma vida inteiramente relaxada. Não, nós precisamos ter aspectos, que são bem nossos, dos quais partimos, pontos de partidas. Mas é preciso também estarmos abertos para a vida, que é uma novidade, é um acontecer. E nós, como cristãos, temos que estarmos atentos a este acontecer. Então, está aí, Jesus disse abertamente que era Senhor do tempo, Senhor das coisas, como Senhor do tempo, Senhor das coisas, porque assim ele foi constituído pelo Pai, ele naturalmente poderia ditar o que se deveria fazer, lendo em vista o bem maior, a vida. O mais é celebrar. A vida é passageira. Deus não é Deus da tristeza. Deus é Deus de princípios éticos, sim, mas não de moralismo. Ele quer a novidade, sendo a vida essa maior novidade. Agora, vivida dentro de um preceito insuperável, o amor. Pronto, o amor. Mas o amor, ele também supera as leis, as normas, os ditames. Ele é muito mais inteligente, ele é muito mais eficaz. Então, meus queridos amigos e amigas, neste dia 20, que celebramos a festa de São Sebastião, glorioso mártir, 20 de janeiro de 2026. Desejo a todos e a cada um que se deixe edificar pelas coisas do Senhor, que não tenha uma mente meramente fechada, e que seja aberta à novidade que é Cristo. Tudo novo é Cristo, E a lei maior se chama a lei do amor. O amor caridade, o amor que promove, o amor que edifica, o amor que constrói, o amor que apresenta horizontes e não aquele que cria muros, barreiras, dificuldades, picuinhas, coisas que diminuem o ser humano. A alegria de viver tendo a esperança e a fé como forças maiores que movem-nos a viver é a motivação maior da vida do cristão. Então, que Deus possa fortalecer a todos. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.